Fala pessoal, tudo jóia? A partir de agora começando mais um episódio do nosso Podcast aqui pelo Rápido no Ar. E hoje nós recebemos a visita do vereador Anderson Pereira, do PSDB. Ele que foi eleito, reeleito, também é advogado aqui na cidade de Limeira. E a gente vai conversar um pouco com o Anderson, falar um pouco da trajetória dele na política, um pouco da vida dele. Ele que é de Limeira, inclusive, né? O Anderson Pereira, que é daqui da cidade de Limeira, e a gente vai bater esse papo com ele. Primeiramente, obrigado, Anderson, pela tua presença aqui nos estúdios. Obrigado, Lucas. Parabenizar vocês. O trabalho que vocês têm. Rápido no Ar já conseguiu o reconhecimento da nossa cidade e região também, né? É um prazer estar aqui com você para dividir um pouquinho das nossas experiências e compartilhar com todos. Já entrou no ENTA? Já completei 40, os cabelos... Eu vou sempre no cabeleireiro e falo, corta só o cabelo branco. Não tá dando certo. Não tá, né? Já espalhou. Já espalhou, já tá... Mas sinal de experiência, válido, né? Experiência, bastante nervoso, bastante estresse. Mas é o que a gente gosta, né? Pelo segundo mandato, né? Como Segundo vereador. Mandato. Elegi vereador 6, assumi em 2017. Eleição em 2020, né? 2024 e sou candidato. Não sei se a reeleição ou algo mais, mas sou candidato. Gostou da vida pública? Lucas, essa é uma paixão que despertou até pela execução pelo ramo do direito que eu atuo. Mas sempre gostei de política, bastante ativo. Eu estou preparando material para pessoas na cidade, tem a minha biografia. Eu sou aluno de escola pública. Estudei durante toda a minha jornada de ensino ao ensino médio, eu estudei no Perses Lordelo. Eu fui aluno da professora Minerva, do Perses, na minha época. E a minha primeira eleição foi para o Grêmio Estudantil do Perses Lordelo, quando eu estava na 7ª série. Então veja que... Ali você já tinha esse desejo. Exatamente. Na 5ª série... E ganhou? Ganhei a eleição para o Grêmio. Na 5ª série, eu... E cumpriu o que falou? Opa, cumpri fielmente. Você sabe que quando eu fui... Porque eu lembro que tinha apresentação das chapas. Exatamente. Né? E aí algumas chapas iam, na verdade todas, né? Elas iam até as salas para apresentar o projeto. E tinha alguns que já tinha aquela ilusão de que, olha, a gente vai cobrir a quadra, a gente vai isso, a gente não, vai eu aqui. Não. Mas você sabe que você conseguiu fazer promessas palpáveis. Na época, eu acho que eu fui eleito meio que por aclamação, porque eu já vinha articulando. Então você fez os bastidores antes. Minha primeira eleição, assim, política eu sempre digo que é construção, Lucas. Às vezes as pessoas vêm me falar, eu quero ser candidato a deputado, quero ser candidato a prefeito. Eu dou, não é assim. Você fala, um tijolinho em cima do outro, tudo na vida, né? Não é só a política. Eu me elegi representante de classe na 5ª série. E me elegi representante de classe na 6ª série também. E aí na 7ª série, nós fizemos uma articulação política mesmo interna para eu disputar a eleição para o programa estudantil. Naquela época você Naquela época. Você tinha quantos anos? 13 anos de idade. 14 anos. E naquele ano, eu acho que foi 97, né? Mas naquele ano nós organizamos uma festa junina. Foi a festa junina mais badalada do Perses Lordelo. Mas não prometi nada, não. Nós tínhamos um time basquete na época. A técnica do basquete, a professora Ana, esposa do Flávio. Professor Flávio de Carvalho. Que era o árbitro. Nós disputávamos jogos regionais. Mas você jogava basquete? Eu não jogava, mas como era ali... Você motivava os outros. Eu era o político ali, a gente atuava. Eu era o político.
Então veja que a gente tem história. Eu sou nascido em Limeira, eu sou Uhum. natural de Limeira, sou filho de comerciante, atalhador, Eu creencia, estudei com o teu irmão no o Perches. Dornelles. É, Dornelles. Fazendeiro Dornelles? o Dornelles gosta de boi. O meu pai, a família do meu pai veio das Minas Gerais. O avô se estabeleceu em Limeira na década de 60. E a família é do comércio. A família sempre teve açougue. Eu, com 7 anos de idade, comecei a trabalhar no açougue com meu pai. Naquela época a gente embrulhava a carne com jornal. Não sei se você vai lembrar disso. Você é bem mais Lembro, novo que lembro. eu. Ah, Mas sou super. o açougueiro puxava o rolo de saquinho. Sim. Rapaz, já pensou se a vigilância sanitária veio hoje um negócio Misericórdia. desse acontecer? Misericórdia. Mas o meu primeiro Você tem uma contato, Copa do Mundo a mais que eu. tenho Parece que tem umas 4, mas só tem uma na Copa do Copa de Mundo. 90 eu acompanhei Brasil e Argentina. Copa de Então, 90. você tem uma Copa do Mundo a mais do que eu. Parece que tem umas 3, tô brincando. Mas só tem uma. Pois é. Eu sou de 87, você é de Então são 84. 83. 83, né? 83. Isso. E o meu primeiro contato com o trabalho foi no comércio do meu pai. Eu abria jornal o dia todo, rolando as carnes. Com 8 anos, eu já desossava carne, já desossava Começou a porco. trabalhar cedo, Comecei hein, a trabalhar Anderson? cedo. Olha, E a mão tá aí, né? Não perdeu ela. não. Né? 15 anos de idade, aquele ano, acho que 9, e inaugurou o bairro Santina. E eu me lembro que o meu pai, surgiu uma oportunidade, meu pai comprou lá um salão comercial lá no Santina, e aí eu disse para ele, ó, abre um açougue lá que eu vou trabalhar lá. Pode, mas você tem 15 anos, 16 anos, pode abrir o açougue lá que eu vou cumprir minha jornada lá. E ele fez isso. Aí era Então, político na escola e trabalhava. exatamente, ele contratou um açougueiro lá e eu ficava lá. Na época, o bairro do Santina era na terra mesmo. Uhum. E aí eu pegava o ônibus, ia para a escola A tua depois. infância você passou em qual bairro? No Aqui Jardim Minas? Nova Itália. Jardim Nova Itália. Veja Perto, você, perto da Câmara Municipal e do pertinho Perches ali. ali. Eu morei na Rua Estudante de Família no Rangel, Uhum. 24 anos. E olha só como é que é gostoso, né? Semana passada, estava no meu escritório, apertou a campainha, Dona Maria Amélia estava de frente com a minha casa no Jardim Nova Itália. Ah, sua Maria Amélia, vim falar com o Anderson. Ah, é com ele e tal, a secretária atendeu ela. Não, eu vim trazer umas esfirras e uns bolinhos dele. Mas Porque isso quando ele era na agora, Câmara não, ou no teu escritório? agora no meu Ah, escritório. no teu escritório. É. Semana passada, na terça-feira da semana Uhum. passada. Aí ela disse para a secretária, porque ele morou de frente com a minha casa no Jardim Nova Itália. Quando eu estava assando as esfirras, fritando os bolinhos aqui na minha casa, ele ficava esperando para comer perto do fogão. Foi lá levar para mim. Olha que coisa linda. Até publiquei. Olha que da hora, É cara. muito lindo. Eu fui criado no Jardim Nova Itália. Nós tínhamos um time no Jardim Nova Itália, que foi eu quem ajudei a criar o time. Time de futebol. E o Maé depois começou a treinar o nosso Como time. que chama a senhorinha? A Maria Amélia. Dona Maria Maria Amélia. Um abraço, Dona Maria. Ficava só esperando o Ficar salgado pronto da os dona. bolinhos lá pra Ei, gente serrar lá. o bolinho da vizinha. Então, veja, isso tem uma história de vida, uma construção Mas de vida. a infância na nossa época, eu falo nossa época porque, brincadeiras à parte, nós nascemos praticamente na mesma geração. Você tem a idade do meu irmão. Sim, somos da década de... Todos da década de 80. É 80, isso. O meu finalzinho da década de 80, mais 80. Vivemos a infância na década de 90, né? Meu irmão é de 84. Meu irmão é 3 anos mais velho do que eu. Idade do meu irmão. Quem? O Dornelles. então o Dornelles é repetente. Dornelles repetiu a segunda série. Porque pra cair na minha... E sabe por Não, quê? sem ofensas, hein, pelo Sabe amor de por Deus. que meu irmão repetiu a segunda série? Pra você ver como é que ele sempre gostou de sítio. Ele ia pro sítio com meu avô, porcava a aula e ia pro sítio. E daí aí disso virou profissão. Virou profissão. Hoje ele cria gado, cria carneiro.
toca a vida. Porque eu lembro que eu estudei com ele no Perches. É. E na época, acho que era à noite ainda, ou de manhã, agora não me recordo. Foi uma época eu estudei à noite, uma época eu estudei de manhã. Ele já era um cara meio que gostava de falar de dinheiro, gostava de... Ele é o empresário da família. Era o empresário da sala, né? E naquela época repetia de ano. Hoje passa todo mundo. Mas é uma época diferente, né? Hoje a gente vê ouro. a juventude, a adolescência aí só conectada. Por um lado é bom, mas por outro tá Olha, sendo perigoso, hein, cara? Meu filho. Você tem um filho de 13 13 anos. adolescente. Otávio. Pegou um gosto por esse beat. Mas que bom que é esporte, né? Joga todos os dias beat da esposa. No final de semana, ele disputa alguns torneios. Ele já tem lá uns 10, 15 troféus lá. Uhum. Esses dias eu reclamei um pouco com a esposa. Olha, eu pouco fico com o filho, né? E às vezes no final de semana eu tenho minha agenda política no final de semana também. E aí quero ver ele um pouquinho para ele estar comigo, pelo menos almoçar comigo. Tá Vereador difícil, também né? trabalha de sábado e Nossa, domingo? Trabalha? rapaz, a gente não Mas para. diz que o filho de quem joga muito beach tênis, né? Na verdade, o pai, né? Quem joga muito beach tênis, moleque que joga muito beach tênis, o pai é endinheirado, é verdade? Não é o meu caso. Não Não é? é o meu caso. E aí a minha esposa chamou a atenção minha. Falou, ó, deixa o menino melhor do que tá dentro do quarto. E é verdade, Lu. Verdade. Além de estar fazendo atividade física. Essa né? geração, eu me preocupo com essa geração. Todos nós, né? Nos Sim, preocupamos sim. com essa. Mas vai ter futuro. Nós trabalhamos para isso, né? Ô Anderson, como que, falando um pouco de política agora, de fato, da nossa cidade, Vamos lá. como que você avalia, ou até, de certa forma, diferencia um pouco a Câmara Municipal da primeira gestão tua para a Câmara Municipal do teu segundo mandato? Lucas, Porque você pode ter até um pouco de propriedade para falar, porque alguns que estavam ali se reelegeram, outros não conseguiram, surgiu uma geração nova, outras pessoas, outros vereadores, alguns nem tentaram se reeleger, alguns desistiram, né? alguns desistiram, deu uma oxigenada. Como que você avalia essa... Eu vejo que a Câmara... Os dois, no caso, né? A Câmara, o contexto histórico da Câmara Municipal mostra uma renovação sempre de 50%. Isso é muito bom. Agora, eu vejo que a Câmara Municipal de funcionado como, não sei se a palavra é como um relógio, mas a Câmara de Limeira ela é operante. Eles atuam firmemente. Na gestão passada, 7, ano 4, eu era um novato. Eu passei aqueles 4 anos de mandato, passei com a faca na jugular. Você lembra que eu fui injustiçado? O Ministério Público me processou lá, me acusando de abuso de poder religioso. Sim, você lembra disso? lembro. Eu sofri uma perseguição inclusive, religiosa pela justiça. Inclusive, você foi afastado do cargo. Afastado, por quanto tempo? Por 60 dias afastado. Eu sofri uma perseguição religiosa. Da mesma forma que o deputado Daltan Dallagnol agora foi cassado pela justiça, mera perseguição. Mas, enfim. E eu era um novato. Eu também precisava ter uma experiência política. Né? Então, eu aprendi muito com alguns vereadores. Eu senti que eu poderia ter feito mais. Imagina você, gente, sem saber muito do nosso futuro. Então, esse ano, estou trabalhando com mais liberdade, já venho com a experiência do mandato. Mas isso né? dá uma diferença significativa? Dá muita diferença. Bastante. Bastante. Aprende o dia a dia de Câmara, os procedimentos. Então, a burocracia. exatamente. Né? É difícil você avaliar
Qual composição do mandato passado e de hoje foi o melhor? A Câmara funciona como um relógio, a roda gira. Ali, esses dias nós tivemos. Eu até falei, gente, aqui é 21 vereadores, é 21 interesse diferente. Né? Interesse público, claro, mas interesses diferentes. Por quê? O legislativo, ele é representativo. Sempre vai ser representativo. Não só o legislativo, a Câmara Municipal, mas a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados. Todo mundo que está ali representa determinada camada, determinado nicho da sociedade. Você é vereador de uma cidade inteira. Você tem um nicho que você representa. Você atua mais firme em prol daquela base sua. Sim. Todos os 21. Então, agora, eu acho que o mandato passado foi polêmico. Nós tivemos CP do vereador Sil, né? Caçamos um vereador. Isso aí nunca é bom. Não é bom. Gosta disso. Tivemos alguns combates. Né? Eu vejo essa gestão, os vereadores muito sábios, nessa atual gestão. Vereadores muito sábios, trabalham muito, vereadores preocupados com o social, preocupados com a cidade. Então, e são vereadores preparados. Né? Preparados bastante. Já vem com experiência de um mandato anterior. Bem. A roda precisa girar, não pode parar. Anderson, você citou que tem pretensões políticas de seguir carreira, né? Seja como vereador, seja ocupando outro cargo, mas você não tem, na tua visão, no momento, você não pensa em deixar o cenário político. Você tem uma certa mentalidade, não sei se parecida com a minha, estou colocando a minha opinião agora. A cada ano parece que a reeleição para algum cargo político tem ficado mais difícil. A reciclagem, né? Tem ficado muito mais difícil. Ser reeleito hoje é a prova de que você executou um bom trabalho. Esses dias eu discuti com o Suado, que estava lá, esses esquerdistas, pessoalistas. Disse para ele, para de gritar aí. Né? Baixo é fácil gritar. Você quer gritar? Ganha eleição. Ah, eu vi isso aí. Né? Ganha eleição, sobe aqui. Aí você fica vermelho, assim, né? Aquela coisa, né? Mas, Lucas, os discursos mais... Você ser reeleito hoje é você ser aprovado, concorda Sim. comigo? Te aprovei. Você tá reeleito, você tá aprovado. Ser reeleito é mais difícil do que ser muito eleito? Mais. Você acha mais difícil? Mas a política Por outro lado, vereador, por outro lado, e você sabe bem do que eu vou falar, o sujeito que ocupa o cargo público, seja como um vereador, seja como um deputado, ele tem ali uma vitrine, claro que muitas vezes acaba sendo apedrejado, mas ele tem a vitrine. Mas essa vitrine, ela traz uma rejeição, hein? Mas acompanhada de uma exposição. Que é natural do político que está em exercício de mandato. Sim. Entendeu? Então, eu acho que hoje você disputar uma reeleição em qualquer cargo. Você já foi hostilizado como político? Sério? Ô, Lucas, a gente é chamado de ladrão todo. E como que é para vocês? Isso aí é exercício que a gente faz. Porque eu não teria estômago, cara. Eu venho. Mas como que é? Hoje você encara isso com naturalidade? Eu venho do exercício do mundo público. Antes de ser político, eu sou advogado de carreira. Você já me conhece. Eu já fui secretário de Justiça de alguma cidade. Quando eu entrei na política, na linha de frente, eu já vim com bagagem, com a experiência do que é a política, do que é a eleição. Agora, quando você está investido num cargo, você tem que se acostumar com isso. Se você está sendo justo e honesto
alguém te difícil, fala, difícil. você encara como naturalidade, É é difícil, impossível. é difícil. É a mesma coisa se eu falar Mas assim, ó, isso é meu, exercício. você pegou meu celular e Mas você não pegou o mas celular. é Aí difícil. você vai ficar tipo, ô senhor. Ó, se você troca o carro, você é ladrão. Você. É assim. Ó, isso é meu, é difícil isso. Eu não sei como é que cada um consegue lidar com isso. Tem que ter sangue de barata? Em tese, sim, é exercício. Eu aprendi a deletar essas coisas. No Facebook, chama de ladrão, Instagram. E tem aqueles que querem galgar um cargo político e aí Quer fazer barulho. usa a gente para fazer barulho e tal. Lucas, quando eu entro dentro da minha casa, deleto. Já aprendi. Um exercício que demorou para mim aprender. Já sofri muito. Sofri muito. Porque o problema não é eu sou ladrão. Exemplo, né? A gente, não é só isso que a gente passa. A gente sofre muito com a ingratidão das pessoas também. Uhum. Ô, Lucas, a gente consegue fazer muito para o cidadão. Mas a gente não consegue nunca fazer tudo. Sempre digo, fazemos muito, mas não conseguimos. E às vezes a gente desagrada uma ou outra pessoa tentando fazer o certo. Concorda comigo? Mas não agradou. Ó, tentei fazer o certo, não te agradei. Isso tem, aí você ouve crítica. Então você tem que estar preparado para isso. Mas quando eu chego em casa, eu aprendi. E eu fiz um exercício. Entrei dentro da minha casa, eu evito falar de política. Mas a gente sofre. A família sofre. Uma vez o meu avô tem 88 anos. É vivo teu avô? É vivo. Ele pega o ônibus. Ele usa a carteirinha dele. E ele sentou Tem no por ônibus, direito, né? Sentou no banco do ônibus lá e viu uma ou outra pessoa comentando dos vereadores e surgiu o meu nome. Ele levantou e falou assim, ó, você não vai falar assim do meu neto, não. Entendeu? Então a família sofre. Sim, sim. Uma vez quebrou o ventilador da classe do meu filho lá. E o menino, o coleguinha dele, falou assim, ó, chama seu pai pra vir consertar o ventilador aqui. Cadê seu pai? Então é isso, é normal. Você tem... Lucas, nós somos gente pública. Temos que ter o couro grosso. A coraça tem que ser grossa, senão não entra na política. Recentemente, inclusive, o assunto da vez, e o Anderson Pereira foi favorável, né, e votou sim para o aumento dos vereadores. Esse aumento dos vereadores, quando se fala no valor, e se compara a faixa salarial da média da população brasileira ou em Limeira, realmente é extremamente revoltante. Porém, quando você analisa o valor comparado a um cargo de alta complexidade, como o executivo de uma empresa, por exemplo, aí a visão continua também sendo um valor alto, mas a ótica começa a mudar um pouco. Só que a grande maioria, isso envolve mídia, isso envolve todo mundo, vai pegar a média salarial hoje a média salarial Um trabalhador mediano, né? de um trabalhador comum e vai se comparar ao valor sem desconto, inclusive, né? Sem o desconto. E aí realmente é algo que fica dispar, né? mas muito. Você foi favorável. A sua foto começou a circular como um sujeito que... esses vereadores votaram favorável. Eu só quero deixar uma ressalva aqui na questão do reajuste. Quando há o reajuste e isso também, isso é uma falha desgramada, né? Isso é uma falha desgramada. Por quê? Porque por que não ajustar anualmente isso? Não, tem que ser feito, não pode ser corrigido assim como é corrigido o do funcionário público. Não pode fazer. Tem que corrigir para a próxima gestão e mais 4 anos. Então esse salário tem que valer até 2028. E olha, vou dizer para você. Aí vai aumentando proporcional à inflação, vira uma bola de neve. E aí, assim, ó, são coisas que
Você sabe quem Cara, menos ganha pra na que Câmara? isso, cara? Sabe qual é o menor salário na Câmara Municipal? Do vereador. Por quê? Vou explicar a você. Essa é uma situação que a Mas gente olha lá, hein, ouve. vereador. Não, vou te falar, a gente ouve as críticas, mas sentar no banco da quermesse e criticar o salário do vereador é muito fácil, Lu. E eu falo com bastante transparência, não tenho dificuldade nenhuma de discutir essa questão com relação ao salário. Hoje, quanto que você recebe? Hoje, O quanto você vereador recebe? hoje ganha R$6.000 líquidos. Certo. Líquidos, com impostos, líquidos. Vai passar na próxima gestão com os descontos a 11, mais ou menos. Vai passar para 11. 11. Lembrando que todos os servidores públicos, todos os servidores da Câmara Municipal têm o seu salário reajustado anualmente. Sim, Todos isso é eles. fato. O vereador Ronei, quando era presidente da Câmara, ele criou dentro do âmbito da Câmara Municipal o novo estatuto dos servidores ali. Criou o plano de carreira do servidor público da Câmara. O plano de carreira que ele criou na época era um negócio de mãe para avó, de pai para filho, de filho para avó, negócio doido. Por quê? Qualquer servidor, né? Não podemos menosprezar ninguém, da copeira, do motorista, copeira, o assistente administrativo, todos. Se você apresentasse um certificado de datilografia, você tinha um aumento. É assim hoje. Se você faz um curso aí, qualquer curso técnico aí, se você assiste uma palestra, você tem um certificado. Tá, mas qual que é o aumento? Eu não vou ter a porcentagem, mas tem lá um acréscimo no seu salário. Mas não é em porcentagem. É em porcentagem. Mas um exemplo, dependendo do curso. De carreira. Não, sim, é que como deve ser bastante complexo e ter muito detalhamento, você não vai ter isso de cabeça. Mas não chega a ser. Não chega a ser assim, aqui dá 2% a mais, ali dá 5% a mais, ali. Senão daqui a pouco o sujeito dobra o salário. Mas é isso que aconteceu. Pesquise para você ver. Tem servidor público na Câmara de Limeira hoje que, com esse plano de carreira da época do vereador Ronei, em que ele já estava lá, lotado na Câmara, tem lá os requisitos, não é? Que dobrou o salário. O vereador em Limeira não tem o seu salário reajustado desde o ano de 2003. Estamos em 2023, 20 anos. 20 anos o salário do vereador em Limeira não é reajustado. Então, o que aconteceu? E aí o último reajuste foi uma cacetada também. Não foi cacetada, porque nós fizemos... Não, eu tô dizendo no olhar, Anderson. Assim, ó, aí fica 10, 12 anos sem reajustar e depois quase dobra. Exato. Mas por quê? O que estava acontecendo? O aumento garante governabilidade. O aumento... vou te dar um exemplo. O chefe de gabinete do vereador, hoje, ele ganha igual ao vereador. Praticamente o mesmo salário do vereador. Por quê? Porque os servidores vieram experimentando todas as correções nesses 20 anos. O vereador não. Para você ter uma ideia, acho que houve até um apontamento do próprio Tribunal de Contas, agora no último relatório apresentado, em relação ao salário do vereador. Isso que o Everton ficou lá na questão de aumentar o salário. E digo mais, vou fazer uma pergunta para você. Você pega um engenheiro formado na USP, que hoje é as faculdades mais visitadas aí. Esse engenheiro aceitaria ser o secretário de obras do prefeito Mário com um orçamento de 2 bilhões, que vai ser o orçamento da nossa cidade? 2 bilhões. Ele aceitaria para ganhar R$10.000 por mês para ser um secretário de obras? Mas isso aí é munus, isso aí é chamado. Você é político para servir. Lucas, tudo bem. A gente dispõe do nosso tempo. O problema, você sabe o que é? As pessoas pensam que nós, vereadores, saímos de casa na segunda-feira, 4 da tarde, vamos para a Câmara, ficamos lá até meia-noite, depois não fazemos mais nada durante a semana. A gente trabalha muito. Muito.
O servidor público comissionado trabalha muito. As pessoas têm uma imagem de que o cargo lá que você está indicado lá é vagabundo. Não é. Tá bom, mas e o que vai Trabalha-se fazer para muito. mudar isso, então? Ô, Lucas, as pessoas. Como Você sabe mostrar, o que como o cidadão mostrar quer? outra face, Sabe o que o Anderson? cidadão quer? O cidadão quer ver acontecer as coisas. Mas a gente não E às vezes ele quer ver o fazer- problema pessoal ser a resolvido e gente não o coletivo. consegue fazer tudo, mas conseguimos fazer muito. O cidadão não está preocupado com o nosso salário, mas ele está preocupado com o que nós estamos fazendo para ele. O tempo que nós estamos dispondo para ele, a resolução do problema dele de forma mais rápida, mas nós estamos no Brasil. Mas você sentiu que parece que principalmente pós-pandemia, não sei se a colocação, a pressão aumentou, não sei se é a forma mais coerente, mas o imediatismo parece que está muito mais mas eu não acho que é latente. isso. Sabe o que eu acho que aconteceu? Mas em tudo. Mas Até se eu te mandar uma mensagem e você demorar para responder, pô, meu, o cara não vai me responder. Isso me irrita profundamente. Bom, Mas esse é outro bom assunto. saber, na próxima vez vai encher de ponto, eu tô brincando. Mas deixa eu te explicar. Sabe o que eu acho? Essa polarização na política dos países, no mundo. A Europa passando por Sim. isso. América do Sul, América Outros Latina países passando por também isso. estão, né? Assim, Mas no essa sentido da polarização, ela criou despertamento na população. Hoje as pessoas se interessam mais por bom. E tem acesso à informação. Vamos discutir governo aqui. Uhum. Partido. Mas a eleição do ano passado, a eleição presidencial do ano passado, criou uma polarização e as pessoas que não se interessavam já começaram a se interessar e começaram a se preocupar com política. Isso é muito bom. Lucas, nós estamos no nosso país hoje, o Brasil está dividido no meio, mas o que deixa animado, feliz com isso, é que as pessoas que tinham medo de se posicionar e aquelas pessoas que se diziam apolíticas, eu vou lá, eu voto e não quero saber de falar, começou a discutir política, só se interessar por política. Tanto é que a gente vê hoje o plenário da Câmara, dificilmente a gente faz sessão na Câmara sem presença de público. Antigamente não. Era mais um outro projeto polêmico que as pessoas iam lá, né? Sindicato. Mas esse é outro assunto. Sim. Né? Mas as pessoas... Na verdade, a plateia do legislativo era para assessores dos vereadores. Exatamente. Então, hoje a gente vê as pessoas interessadas por... E essa manifestação, seja favorável, contrária, essa crítica, isso é bom. Isso é muito bom. Não estou feliz lá com o que você fez o seu salário. Eu tento explicar. A nossa cidade hoje precisa garantir governabilidade. Nossa cidade hoje precisa ter liderança política. Eu digo para você que os últimos 3 prefeitos da cidade de Limeira, os últimos 3 prefeitos que foram eleitos na cidade de Limeira foram eleitos por falta de liderança política. Pergunto a você, nós somos da década de 80, mas nós vamos lembrar disso. Jurandir Paixão, Paulo da Andréia e o próprio Silvio Félix. O próprio Silvio Félix com todos os seus defeitos. O Silvio Félix hoje é igual a torcida do Corinthians. Há quem ama, há quem não gosta. Mas também era uma liderança política forte na cidade. Era ou não era? Paulo Radiche ganhou a eleição, vindo do 3º lugar, ganhou a eleição lá no final da aos eleição, 45 aos do segundo 45 tempo. do segundo tempo. Limeira mas precisa... em uma situação muito atípica. Sim, mas em falta que... de liderança política. Limeira precisa ter uma liderança política. Mas a eleição que colocou o Radiche no executivo era uma eleição que estava... É igual aquele jogo que você gosta de futebol também? Gosta. É igual aquele jogo da Libertadores que o primeiro tempo termina assim, o primeiro jogo, os primeiros 90 minutos termina 5-0 para um time e vai ao segundo jogo jogando em casa. 5-0 a gente vai ficar de boa, mas aí, você sabe o que eu tô falando,
Não era bem assim, pô. Aí simplesmente, não, eu quero falar que assim, quem se lembra, tava na mão do quintal Teve aquela lá, eleição. teve algumas situações, mas, Mas aí fizeram um gol né, contra, né? Conseguiram exatamente. deixá-lo numa situação que, olha, quem for votar não vai Então, mas contabilizar se os tivesse uma votos e tal. liderança constituída, essa situação não teria criado todo esse cenário. Mas Nós temos que criar lideranças, Lucas. Nós temos que criar Mas a lideranças. liderança também às vezes não erra, amigo. Erra tentando acertar, mas Então, eu acho que, ó, então o as fato de ser pessoas... liderança ou não, se o sujeito fizer muita bobagem, vai perder. Olha, deixa eu... As pessoas perguntam. O Dória não se tornou uma liderança e depois jogou tudo fora? Ele se tornou uma liderança. Mas desde o início a gente já sabia ser com... Ah, não A dá, gente tá não, acostumado com mas... política. Não, mas há um limite. Era muito artificial. Não, tudo bem, mas... Ó, vamos lá, como que era? Acelera, fazia o gesto e tal, o prefeito que não dorme, todo mundo falando, nossa, e tal. E aí, daqui a pouco, o governador e depois desandou. Então, mas assim... não foi fiel. Na política tem que ser fiel, né? E aí meio que ficou como traidor do Alckmin, Exatamente. né? Mas a questão que eu falo é que até mesmo a liderança, o erro acaba lascando tudo, né? Agora, às vezes você erra tentando certo. Você erra porque má fé, dolo. Sim. Né? Aí é complicado. As pessoas perguntam pra mim, você vai disputar a reeleição? Vou. Você vai ser candidato a vereador? Não sei. Vai ser candidato a prefeito? Não sei. Mas se você for galgar algo mais, Lucas, nós temos que construir. Essa é a resposta que eu... Ah, você vai ser candidato a deputado? Tô dando exemplo, não tô me declarando deputado aqui, não. Que é um outro problema triste que Limeira tem, exatamente, né? Você vai ser candidato a prefeito? Você vai ser candidato a vereador? Ah, por que você não... É construir. Construção. Construir. Se despontar, se apresentar à sociedade, mostrar que você tem a bagagem, que você está preparado para isso. Veja bem, Limeira, a prefeitura de Limeira, não é só a social. Concorda comigo? Sim. Nós não temos só órgão de assistência social em Limeira. Absolutamente. Eu fui estagiário da prefeitura em 2002. Estagiário. Primeiro ano de faculdade meu, eu comecei a fazer estágio na prefeitura. Em 2000, o Pedrinho Kiel, acho que era prefeito, depois o Pejon assumiu em 2004. Eu estagiei na prefeitura até 2005, eu peguei o primeiro ano do Silvio Félix. E, na época, no último ano em que eu estagiei, o secretário dos negócios jurídicos era o Dr. Reinaldo Cossenza, saudoso Reinaldo Cossenza, o padrinho, deu tudo a ele. Ele me chamou um dia e falou, Anderson, eu preciso preparar você para você ser um conhecedor do munus público. E percebeu algo lá em mim, eu era muito esforçado e tal. Falou, olha, você vai fazer estágio aqui na prefeitura, você vai ser meu assessor direto, mas você precisa conhecer todos os departamentos da prefeitura. Então você vai ficar 45 dias em cada departamento. Ele me colocou na Secretaria da Fazenda, Secretaria de Administração. Mas é uma base que poucos têm, né? Não tem, ninguém me colocou no tributário. Fiquei no trânsito, fiquei no obras. Um dia eu chamei ele e falei, doutor Reinaldo, eu quero ficar aqui no jurídico. Ele falou, você vai estagiar em todos os departamentos, depois você fica aqui. Porque você tem condição. Eu quero que você conheça. Estagiei no gabinete. E a bagagem foi boa? Boa, estagiei no gabinete do prefeito na época. Quem era o prefeito? Era o Silvio Félix. Era o Silvio Félix. Era o Silvio Félix. E eu conheço, e isso me ajudou. Quando eu fui, em 2009, eu fui nomeado secretário dos negócios jurídicos de Engenheiro Coelho, na prefeitura de Engenheiro Coelho. Quando eu assumi o departamento jurídico lá, eu trouxe, porque a prefeitura é pequena, eu trouxe para mim a responsabilidade de ajudar a prefeita a desenrolar todas as questões de todos os departamentos da prefeitura, porque eu já conhecia todos os departamentos, como que ele andava. Então, entenda bem, além de você ter a necessidade de se mostrar como liderança,
para você construir uma candidatura, você tem que mostrar capacidade também. E a população está de olho nisso. Então, você merece o salário de acordo com a sua capacidade, você vai trabalhar para a população, você conhece isso, conhece aquilo, aí você construiu. Então, aí você pode se declarar candidato. Anderson, pela tua bagagem política hoje, pela tua experiência, finalizando 2 mandatos, você acredita que sem o apoio da igreja você conseguiria se reeleger novamente? Vereador, Vereador. a minha base é a igreja. A base é a igreja. Concentro as minhas energias. Sou todo vereador. Você é da Assembleia, Sou da Assembleia do de Deus, pastor Levi. Assembleia, aquela grande verde ali É a perto verde, é a da verde. prefeitura, né? Eu sou membro da Assembleia de Deus desde quando nasci. Nunca Você faz frequentei, trabalhos voluntários na igreja também? desde sempre, nunca deixei de frequentar aquela igreja. Sempre. Nunca saí de lá para ir para outra igreja. Nunca abandonei a minha igreja. E eu venho de uma família. As ramificações. E o que a igreja simboliza para você? Tudo. A A igreja igreja Cristo, simboliza né? tudo? Cristo. A igreja é tudo. Cristo é tudo para mim. Não, mas o que a igreja simboliza para você? Igreja é o prédio, Lucas. Igreja é o prédio. A Assembleia de Deus é a minha família. Igreja é o prédio. Veja você. Vou pegar a vereadora Lubogo. Vereadora Lubogo tem lá o nicho dela. Vereadora Mariana Calça tem a base eleitoral dela. Vereador Jorge de Freitas tem a base eleitoral dele. A minha base eleitoral... O Vaguinho da Santa O Vaguinho Luzia, da Santa o Luzia, Newton. doutora Mayra, o Newton, que é da Universal. Tá vendo como que o legislativo é representativo? Todo mundo Não, mas tem uma isso, base. isso não tem nem... Isso Todo não tem mundo nem... tem um nicho onde está concentrado a Isso, maioria dos seus isso é votos. muito bem desenhado, né? Agora, sabe, olha, como é a minha igreja que eu frequento, eu sou muito conhecido na minha. Então eu tenho que pedir voto onde eu sou conhecido. Mas eu não peço voto na igreja. Estou em culto de voto. As pessoas me conhecem lá, né, e me apresento como candidato, peço voto para os membros da igreja. Mas nessa última eleição, eu sou muito bem votado nos bairros, que é onde está concentradas as congregações da igreja, né, da minha igreja. E sabe o que decidiu a minha eleição? Os votos no centro. Porque foi bem apertado essa... Foi bem apertado, os votos no centro. E até hoje, eu pergunto para os meus assessores, onde é que vê esses votos no centro? Mais de 100 votos no centro. Ali. Então, o que eu vejo, como eu tenho a minha atuação na cidade, eu trabalho, mas meu nicho é o povo, não é a igreja, o meu nicho eleitoral é o evangélico, são os evangélicos. E como que você vê, às vezes, essa, diria mistura é uma palavra muito, talvez muito mal colocada, mas como que você vê a questão dos interesses na questão política com a questão religiosa? Lucas, eu já vi veja você bem. fazer pontuações bastante eloquentes. Lucas, não precisa ser. Veja bem, nós, brasileiro, é criado sobre a doutrina laico-cristã. É difícil você encontrar um brasileiro que não seja cristão. São raras as exceções, mas existem. E mesmo aqueles que não se declaram cristão, de alguma forma, eles têm valores. Concorda comigo? Lucas, valor, caráter, princípio, isso está intrínseco dentro da gente, cada um de nós. Não precisa ser evangélico para saber o que é certo e o que é errado. Não precisa ser cristão para saber o que é certo e o que é errado. Então, a religião, nós precisamos ter uma religião, nós tenhamos
nossa comunhão como irmãos. Mas os valores, os princípios, estão intrínsecos dentro da gente. O que precisa fazer é trabalhar ele. Então, Mas veja dentro bem, disso existe, disso que você está falando, no meio político, claro que sim, nós temos que defender os existe. nossos Não, valores. mas dentro de tudo que você está comentando agora, dentro desse cenário, existe hipocrisia? Bastante, bastante, bastante. Bem E camufladinha? é por isso que eu não tenho medo de me manifestar. Eu nunca, o dia que eu me acovardar e não me posicionar, eu peço para ninguém votar em mim. Não é para lá, não é para isso que eu tô lá. Eu estou lá para defender os valores. Aquilo que eu acho que é certo. Não estou dizendo que eu sou dono da razão. Uhum. Mas eu estou lá para me posicionar. Se eu não fosse evangélico, eu tenho certeza que eu me posicionaria da mesma forma. Isso está intrínseco dentro de nós. Eu sou conservador, sim. Sim. Sou defensor da família cristã, sim. Então, isso. Aquele discurso que política e religião Não, eu não quero agradar. Eu não estou lá para agradar os evangélicos. Estou lá para agradar os evangélicos. Estou lá para defender os nossos valores. Aquela questão, aquele posicionamento. Mas igreja e política não se mistura. Mas as decisões políticas acabam influenciando Devem se na misturar. vida. Devem se misturar. Na vida de todos. E a igreja também acaba claro sendo. Que sim. Ô, Lucas, veja bem. A esquerda brasileira. Nós vamos entrar. Não, por mim, vamos entrar. Tranquilo. A esquerda brasileira quer extinguir as igrejas. É isso que a esquerda quer. Extinguir as igrejas. Não estou falando só a igreja evangélica, não. Todas as denominações. Diz para mim uma coisa. A igreja tem a função que deveria ter o Estado. Que às vezes igreja, é muito omisso o Estado e a igreja faz papel disso. A igreja assume uma responsabilidade que deve ser do Estado. A igreja trata pessoas. E é mal feita pelo pessoas. Estado, né? Qualquer igreja, espírita, qualquer igreja, trata pessoas. Trata a alma, trata o coração das pessoas. O lado emocional. Cuida das famílias e prega valores. Prega os valores. Então, veja você, nós temos que defender os nossos valores. Eu estou lá defendendo os nossos valores. A esquerda brasileira, Partido dos Trabalhadores, principalmente, depois das suas ramificações lá que tem, o que eles objetivaram? O que aconteceu durante todos os anos do governo Lula e governo Dilma? Dominaram as instituições de educação. O projeto Escola Sem Partido veio por quê? Porque estava doutrinando os alunos. Dominaram a mídia, isso é um ponto de vista meu, viu? Dominaram grande parte da mídia brasileira. O judiciário, a gente vê o que está acontecendo com o judiciário. Sou um membro da justiça, sou advogado, mas tem muita coisa que eu fico triste. Mas eu acredito que não é só a esquerda que tenta dominar a mídia, não, cara. Mas veja você agora... É mais escrachado, né? Mas eu acredito que... Eu acho que o próximo passo é tentar dominar as igrejas. Mas o que tem acontecido? Os membros das igrejas, eles têm aprendido a se posicionar e não estão mais ficando calados. Isso é muito. Então, hoje em dia, as pessoas estão compreendendo que você pode conjugar a fé e a política. Isso é muito bom. O que faz mais barulho? 10 mil pessoas sentadas em silêncio ou 100 pessoas berrando a plenos pulmões? É uma disputa boa, hein? Não, mas... Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu... A disputa é boa. Eu já fiquei vermelho. Você se entrega de graça. Mas é o que às vezes a gente vê, né? Infelizmente, né? Mas eu acredito que o principal, a base de tudo que não deve se perder é o respeito de ambas as partes. Exatamente. Então, você nunca pode... Da maioria com as minorias, mas as minorias também com a maioria. Bem, é aí que eu falo para você. Às vezes a gente é acusado de sair da linha do respeito, que é tênue,
Mas vejam que eles querem todos os privilégios possíveis. E nós, quando a gente se posiciona, aí nós somos escrachados, aí a gente persegue, a gente respeita. Você é homofóbico, Lógico vereador? que não. Claro que não. Imagina, eu sou cristão e o cristianismo me ensina a amar todas as pessoas. Agora, concordar com alguns atos, não. Veja a diferença. Então, nas minhas disputas, nas minhas discussões lá na Câmara, especialmente, e sempre faço questão de dizer, Lucas, todos nós somos seres humanos. Nós temos que estar em comunhão com os outros, mas não concordar com os atos. Puta. É essa linha tênue. Só que eles, quando digo eles, é a esquerda mesmo. Eles querem todos os privilégios possíveis. E aí, quando a gente se posiciona, nós somos errados. Então, daqui para frente será assim. Não tem como. Estamos bem polarizados. Mas, se depender do Anderson Pereira, jamais vou me acovardar. Você me conhece, você sabe que eu não me acovardo mesmo, eu não recuo. Se eu estou defendendo isso, eu nunca vou abrir mão dos meus valores e nunca vou me posicionar contrário aos meus valores. E aquilo que eu entendo que é regra de conduta e prática para a minha vida e da vida das pessoas. Anderson, qual projeto como vereador que você coloca que foi o teu principal projeto? Ou se ainda será, se você ainda tem algum projeto Lucas, que você pensa... sabe que cada vereador tem um perfil. Uhum. Né? Eu já assessorei vereadores, meu escritório assessora alguma. Tem alguns vereadores que ligam lá pro meu time lá e falam, essa semana eu quero apresentar 15 projetos de lei. Eu não sou assim, eu sou bem comedido. Tenho muitos projetos na pauta. Vamos pegar aí dos últimos dias aí, eu tenho um Não, mas projeto... nesse tempo, assim, qual que Olha, você coloca, sei lá, cita dois que fala, poxa, são importantes. Nós imprimimos algumas mudanças na área azul da nossa cidade. Ah, isso é verdade. Né? Tempo de tolerância, nós imprimimos azul. Nós modificamos vários textos do Código Tributário Municipal, inclusive que trazem benefícios, já trouxe benefícios às pessoas que óbvio, com mensagem lá, tá como se fosse uma tarifa social, mas não é diferente. Mas eu tenho muitos projetos. Tem um projeto agora, está pronto para pauta, muito interessante, que é obrigando a prefeitura a matricular os irmãos na mesma escola. Porque hoje em dia nós temos uma grande dificuldade com isso. Põe um irmão aqui, um irmão lá. Estou esperando para a pauta. Quero trazer para a pauta o projeto que proíbe a linguagem neutra na nossa cidade, que é um projeto meu. Nossas crianças não precisam aprender a linguagem do público LGBTQIA+, nas escolas. Quer ensinar, ensina na rua, na escola não. Sim. Lucas, é muita coisa. Preciso dos assessores aqui para me ajudar a lembrar dos projetos polêmicos, projetos que trouxe. Nós, no meio ambiente, nós imprimimos muitas mudanças. Um projeto de minha que modificou o código de postura da nossa cidade. Agora, nós temos muitos projetos bons que a gente acaba ficando parado na CCJ. Projeto que a gente apresenta que é bom e que acaba parando no meio do caminho. E o duro é o projeto que é aprovado e que na prática depois não funciona. Depois não funciona. Que é o que acontece com a esmagadora maioria. Nós não. Precisamos dar o crédito ao vereador Newton. Mas eles fizeram um trabalho muito interessante com projetos que tratam da regulamentação das leis bancárias. Né? Eram mais de 120 leis. Criaram um projeto só. Sim. Mas, Lucas, boa intenção nós temos, boa fé nós temos, vontade de trabalhar nós temos bastante, nós trabalhamos muito, não vamos conseguir agradar a todos, mas Limeira tem um plantel de vereadores, um plantel de políticos com interesse público.
Pra gente finalizar, nas entrelinhas aqui ele deixou claro que... Nem falei ainda? Não vai ficar vermelho. Não, vai pôr Ah, pinga-fogo, não. Não, calma aí. Nas entrelinhas aqui, ele deixou bem claro que continua na política, mas não sabe o cargo que vai disputar. Hoje não tem decidido. Estamos abertos. Tá Hoje bom. está aberto. Vamos continuar trabalhando para o povo. Pra gente finalizar, o que é ser vereador? Rápido. No talo. Trabalhar para o interesse público, principalmente. O que significa a tua família? Tudo que tenho na minha vida. O que significa Deus para você? Meu Cristo, sempre vive, Senhor da minha vida, autor e consumador da minha fé. Qual que é o teu sonho? Lucas, eu já sou realizado. Essa risada entregou. Você sonho... sonha em ser prefeito? Vamos construir. Vamos construir. Eu sonho em ajudar a minha cidade. Talvez a cadeira de prefeito seja algo direto para isso. Da forma que eu conseguir encontrar para ajudar a minha cidade, eu vou ajudar. Se para isso eu precisar ser prefeito, sou candidato. Quem que é o Anderson? O Anderson Pereira, família principalmente. Polêmico quando precisa ser polêmico. Sincero, muito sincero. Eu tenho uma equipe, 8 pessoas que trabalham comigo e eles sempre dizem, o Anderson às vezes é muito bravo, mas tem um coração que vale ouro. Em Limeira, o trabalho não para. Por onde se passa, podemos ver obras e ações sendo entregues, melhorias para todos. E isso só é possível com a arrecadação do IPTU, que já está sendo entregue pelos Correios. Na parte interna do documento, todas as parcelas estão organizadas e numeradas mês a mês. É só ficar atento ao vencimento. Você vai usar a mesma guia o ano todo. O pagamento em dia é fundamental para continuarmos avançando e termos uma Limeira cada vez melhor. E o primeiro vencimento é no mês de abril. Prefeitura de Limeira. Dinamic, a proteção veicular que o seu carro precisa no centro de Limeira. 7 de setembro, 159, telefone 3704-0677. Proteção veicular completa a partir de R$ 90. Procure a Dinamic. O que você tem feito para combater a dengue? Fique atento, os casos não param de crescer. Elimine os locais onde acumulam água. É aí que o mosquito se prolifera. Faça isso uma vez por semana. O maior foco do Aedes aegypti está em seu quintal. Faça a sua parte. Acabar com os criadouros é a maneira mais eficaz de combater o mosquito e cuidar da sua família. Prefeitura de Limeira. Muito obrigado pela presença aqui nos estúdios, valeu pelo bate-papo, foi bastante abraço a todos. Produtivo. Pode deixar aí uma mensagem, eu quero deixar o telefone do gabinete, fica à vontade. Licença a você. Uma grande dificuldade que nós temos, Lucas, é divulgar o nosso trabalho, fazer o nosso trabalho chegar na ponta. Se você me deixar fazer o marketing aqui, eu quero convidar as pessoas para que acessem o meu Instagram. É Anderson Pereira Vereador, o meu Instagram. A gente coloca quase que tudo diariamente. Tem quantos seguidores lá? Tem 5.300 seguidores. Quem quer acompanhar um pouco mais do trabalho, tá tudo lá. Anderson Pereira, todo vereador, dia. Todos os dias. O dia que não tem conteúdo... Até quando tá de folga? Principalmente. Domingo eu cumpri a agenda o dia todo. A gente consegue terminar. É a última. Tá bom, tá bom. Domingo eu cumpri a agenda o dia inteiro. E aí fui no culto à noite. No culto de Santa Ceia, na igreja lá no Royal Palmer. Que aí, agora é Palmeira Royal. Agora é Palmeira Real. Eu não sei o nome daqui. Belezeira só. Aí o que aconteceu? Eu saí do culto, minha esposa falou assim, podemos ir jantar? Podemos. Eu, ela e meu filho, né? Minha esposa foi lá, fez uma selfie. Falou assim, agora ele é só meu. Agora é meu. Mas isso já era tarde da noite, cara. Já era 9, ela vai cacetar. Então, já tava quase terminando no Fantástico.
Brincadeiras à parte. Um abraço a você, um abraço a Que todos. Deus abençoe, que Deus te dê abençoe bastante Limeira, sabedoria. que Deus abençoe. Amém, amém. Nós possamos avançar sempre triunfando. Valeu, nós conversamos com o vereador Anderson Pereira no nosso bate-papo aqui no Podcast. Se você gostou dessa conversa, se você quiser compartilhar com seus amigos, fique à vontade. A programação do Rápido no Ar com as notícias segue durante todo o final de semana, sempre atualizando você. Você fica muito bem informado no maior veículo digital da nossa cidade, no Rápido no Ar. Que Deus abençoe você, toda a sua família, um excelente final de semana e até o nosso próximo episódio do Podcast. Um grande abraço.